Bom dia! Conforme combinado, a gente vai falar sobre síndrome de ovários policísticos, que eu vou estar chamando aqui de SOP para vocês, tá certo? Por que eu resolvi fazer essa live? Gente, SOP é muito frequente, tá? Muitas mulheres têm SOP, muitas mulheres acham que tem SOP e na verdade não tem. Então existe muita dúvida em relação a isso. Existem muitos casos de diagnósticos na adolescência, que na verdade é iniciado anticoncepcional de forma precoce, e a gente questiona alguns diagnósticos de SOP nessa fase. Fora isso, bom, essa síndrome pode impactar de forma muito intensa a longo prazo da mulher, então muita gente tem o diagnóstico, está fazendo o tratamento, mas não foi orientada de forma correta em relação às repercussões que esse diagnóstico pode trazer ao longo da vida, e eu não falo só relacionada à infertilidade, eu faço em relação a vários outros aspectos que eu vou estar comentando aqui com vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas, né, desde a semana passada em relação à síndrome, então foram mais de 50 perguntas sobre o assunto. Realmente, muita gente com dúvida, tá? E principalmente com esse avanço todo em relação aos métodos contraceptivos, né? Realmente as mulheres tentando cada dia usar menos hormônios. E aí, será que a mulher que tem esse diagnóstico de SOP, ela é obrigada a usar anticoncepcional oral combinado? Então a gente vai estar falando sobre isso aqui também. Todo mundo tem problema para engravidar? Nem todo mundo tem problema para engravidar. E quem tem, né? Por que isso acontece? Então existe, além disso, um impacto que pode acontecer relacionado à imagem corporal. Então a mulher pode ter uma tendência a um ganho de peso, ela pode ter a distorção de acne, pelo aumentado, e isso realmente impactar a forma que ela se vê. A gente sabe que tem associação com depressão e ansiedade também, e isso tudo pode impactar a vida sexual. Resumindo, realmente é um assunto relevante e quem tem esse diagnóstico precisa entender a fundo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista aqui em Brasília e eu atendo telemedicina também. Bom, eu resolvi, eu ia fazer ontem essa live, mas já era tanta pergunta que aí eu acabei tendo que atender, não consegui separar a tempo. E aí eu resolvi fazer essa live já focada nas perguntas, ao invés de explicando. E aí eu vou pontuando conforme for tendo as perguntas, tá certo? Bom, então vamos lá. Perguntaram assim, é comum ter SOP? Então, de acordo com... Tem vários estudos sobre isso, né? Varia bastante, porque a gente teve várias mudanças em relação ao diagnóstico ao longo dos anos. Mas o que a gente sabe é que 6 a 20%, utilizando os critérios de Roterdã, que eu vou explicar para vocês mais à frente, 6 a 20% da população teria SOP. A Febrasgo, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Brasil, também tem dados sobre isso. E aí vai variar entre 6% a 16%. Então a gente bota aí uma média de realmente 26%, ou seja, é uma queixa muito frequente pra gente no consultório, tá? Sobre isso. Bom, a pergunta que foram várias perguntas nesse sentido, né, de ganho de peso. Então a maioria das mulheres com SOP tem ganho de peso? Gente, 80% das mulheres que têm o diagnóstico de SOP podem apresentar sobrepeso, ganho de peso, né? Ou já tem, ou podem apresentar ao longo da vida. Mas o que eu destaco é que muita gente se preocupa muito com essa questão do ganho de peso, mas o que é realmente importante é o quadro de resistência insulínica. Então, é esse que a gente precisa atacar, é esse que a gente precisa cuidar. Então, a gente vai identificar resistência insulínica em mulheres com sobrepeso e obesidade, mas também em mulheres magras, com síndrome de ovário policístico, tá? Então, sim, existe um descontrole relacionado ao metabolismo da insulina. Essa insulina aumentada, ela pode, sim, inclusive está direcionando para um aumento de apetite, querendo mais carboidratos e doce, isso pode acontecer, mas existe também uma alteração metabólica que pode estar fazendo com que essa mulher tenha mais dificuldade de perder peso, por isso é tão importante a questão das mudanças de qualidade de vida, tá certo? Então, olha só, 75% das mulheres magras com síndrome de ovário policístico têm resistência insulínica, 95% das mulheres com sobrepeso e SOP têm resistência insulínica, então olha aí, você vê que muitas mulheres realmente vão apresentar essa resistência insulínica independente da questão do peso. Bom, e as complicações? Eu sei que complicação geralmente a gente explica no final, mas eu gosto de falar no início, porque se você tem SOP, você está pensando em parar de assistir esse vídeo ou assistir depois, é nessa hora que você precisa se convencer realmente a ficar e assistir. Porque toda essa alteração metabólica da SOP, ela pode estar associada a sobrepeso, a obesidade, a doença metabólica com comprometimento cardiovascular, então a gente pode ter lesão de endotélio realmente
aumento de colesterol, né, aumento de LDL, e realmente impactando no risco cardiovascular ao longo da vida. Então, se você de repente tem esse diagnóstico, usa o anticoncepcional oral e acha que está resolvido o seu problema, não está, porque você precisa impactar realmente no que vai fazer com que você possa ter uma complicação no futuro. Então, algumas pessoas perguntaram em relação a câncer. Então, quem tem SOP, existe um risco de 6 vezes mais de desenvolver câncer de endométrio. Por quê? Porque o câncer de endométrio está associado à hiperplasia endometrial. Então, o endométrio, que é aquele tecido que a gente tem dentro do útero, que é onde produz a menstruação. A mulher com SOP, ela tem esse realmente descontrole em relação ao ciclo menstrual, então ela vai estar produzindo ali o estrogênio, espessando esse endométrio, não vai ter a progesterona para contrabalancear, então ela não vai descamar e sangrar, não vai ter ovulação, e aí fica o endométrio todo espessado lá. Não são todas as pacientes que vão ter isso, mas muitas pacientes vão apresentar esse quadro. Então ela não menstrua, não ovula e tem lá o espessamento do endométrio que pode dar hiperplasia, e isso, a longo prazo, acabar aumentando o risco de câncer de endométrio. A gente pode ter também um risco aumentado de trombose, que aí vai variar de acordo com o tipo, né? Então tem vários tipos de mulheres com SOP, é realmente uma caixinha de surpresas que eu falo, que é um saco, um monte de mulher diferente, mas de fato, um grupo pode apresentar um risco mais alto relacionado à trombose, tá? Vários trabalhos, gente, mostrando alteração emocional, né, psicológica, e em alguns casos até realmente com necessidade de abordagem psiquiátrica com nas mulheres com SOP. Então, depressão e ansiedade, tá? Não é muito claro isso, mas talvez não seja só o fato da mulher não estar contente com a autoimagem. Talvez exista realmente alguma coisa bioquímica para estar causando isso, porque vários estudos mostraram que mesmo as mulheres magras também poderiam estar desenvolvendo esses sintomas, tá? Então, realmente, muito impacto, tá? Muito impacto a longo prazo. Complicação relacionada à infertilidade, que não são todas, mas algumas realmente pelo fato de não ovular todo mês. Então, durante o ano a gente tem ali 12 meses, né? Então, as mulheres têm uma média aí de 10 ovulações no ano. Então, todo mês a gente tem ali a chance de engravidar se estiver transando sem contraceptivo, sem preservativo no período fértil. Nós que temos SOP e o ciclo não está irregular, né? Se o ciclo está regular, quer dizer que você está ovulando. Mas se o ciclo está bagunçado, o ciclo em quem tem SOP tende a ser mais longo, então a mulher demorou mais para ovular, você vai ter menos chances de gestação no ano. Então, a infertilidade habitualmente decorre por conta disso, né? Lógico que tem que investigar outras questões, a mulher também pode ter tido alguma obstrução subaria, tem outros fatores que podem acontecer, mas o fator que é diretamente ligado à síndrome realmente é essa questão da ausência de ovulação. Então, a infertilidade também é um caso de complicação, tá? Então, eu falei da trombose, falei da depressão. Sim, pode ter também menopausa precoce em alguns casos, tá? E uma coisa muito importante que nem todo mundo sabe: o que a gente vive dentro do útero na nossa mãe pode impactar a nossa vida a longo prazo. Então, você às vezes pode ter, eu vou falar isso mais pra frente, mas você pode ter manifestações de doenças por conta do que aconteceu no útero da sua mãe. Então, se isso pode acontecer com você quando você estava no útero da sua mãe, você, mulher que tem SOP e vai estar grávida ou já esteve grávida, o que você passou durante a gestação pode impactar e aumentar o risco de desenvolvimento de resistência insulínica e sobrepeso no seu filho. Então, uma complicação que não é diretamente ligada a nós, mas ligada aos filhos, né, é realmente essa possibilidade de impacto, aumentando a chance de ter uma síndrome metabólica no filho, tá certo? Beleza. Daí a importância da gente não controlar só a SOP no sentido hormonal, né? Ou não considerar que dar um hormônio para bloquear tudo é controle hormonal. Então a gente precisa realmente ajustar esses hormônios e controlar essa mulher de forma metabólica para realmente não ter todo esse impacto, tá? Bom, como funciona o diagnóstico da SOP? Foi uma pergunta também bem frequente, muita gente questionando essa questão do diagnóstico, porque realmente pode ser uma grande confusão. Então vamos esclarecer isso aí. A gente tem os critérios de Rotterdam, que tiveram algumas modificações aí ao longo do tempo, mas desde 2012 é isso aí, o conceito é bem esse. Então, em mulheres adultas, o diagnóstico funciona assim. São 3 critérios
e a gente precisa de 2 desses critérios, tá? Então, quando eu falo de 3 critérios e precisa de 2, eu quero dizer que não precisa obrigatoriamente ter o ultrassom. Eu já vou falar isso porque muita gente fez um exame, teve lá um padrão micropolicístico e já vem achando que tem SOP. Calma, gente, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a gente tem anovulação ou irregularidade menstrual, que seriam os ciclos mais longos. A gente pode ter desde a menorreia, teve muita pergunta sobre a menorreia, que seria mais de 90 dias sem menstruar, mas eu recebi relato aqui, tenho 2 anos que eu não menstruo, tenho tanto tempo que eu não menstruo, pode ser SOP? Então, sim, pode ser SOP, tá? Esse é um ponto muito claro, né, a colega Ryuki, é um ponto muito claro relacionado ao diagnóstico. Então, primeira coisa, você foca no ciclo menstrual. E isso, como é que a gente faz, gente, para diagnosticar? É uma consulta boa, é conversar com o paciente. Então, você que é gineco está assistindo, precisa conversar com o paciente. Muita gente fica preocupada com dosagens hormonais, se faz ou se não faz, porque o laboratório não tem, a gente ainda tem alguns problemas em relação à dosagem de testosterona, em relação a outras questões, é muito complicado isso daí. Gente, é conversar com o paciente. Então, se a mulher tem ciclo regular, não adianta só você perguntar, você menstrua direitinho? Ela vai falar, menstruo. Você tem que perguntar direito, porque ela não vai saber detalhar isso. Então, peraí, de quanto em quanto tempo? Você usa aplicativo? Você registra no aplicativo? Deixa eu dar uma olhada no seu registro. Olha aí, você tá tendo um ciclo mais longo. Já teve a menorreia. Então, esse seria um dos critérios, tá? O segundo é a manifestação que é muito temida para as mulheres, que é a questão do hiperandrogenismo. Então, as mulheres com SOP, elas vão ter um aumento de hormônio masculino, tanto porque esse ovário que não está funcionando legal, ele começa realmente a produzir mais, como também existe uma alteração da SHBG, que é uma proteína carreadora desses hormônios, que ela diminui. Então, você vai ter mais desses hormônios livres. Então, essas mulheres vão ter manifestações, e eu falo de acne, pelo aumentado, então eu não estou dizendo que obrigatoriamente você vai ter isso ao longo da vida, existem várias coisas que podem ser feitas para tratar isso, mas de fato essas mulheres podem ter. Então eu falei de 2 critérios de 3, então não é obrigatório ter esse, tá? Mas a maioria das mulheres vão estar aí apresentando pelos aumentados, acnes, né, sinais clínicos, e podem ser sinais laboratoriais também, tá? Mas geralmente a gente vai estar identificando aí esses sinais clínicos. Pelo aumentado, gente, muita atenção. Existe um pelinho aumentado que tem a ver com a família. Então, tem mulher que tem o pelo aumentado na sobrancelha. Às vezes, o pelo é aumentado aqui. Eu também tenho um pouquinho de pelo aqui. Eu tenho SOP, tá? Fechava todos os critérios. Hoje estou até controlada, tá? Ciclos regulares, inclusive não uso hormônio, já tem tempo. Mas esse pelinho aqui não vai melhorar. Porque esse pelinho aqui é família. Tá? Então, quando a gente fala pelo aumentado, eu tô falando de pelo terciário. Não é um pelinho fino, não, é pelo grosso, tá? Em locais que realmente... Barriga, né? A distribuição diferente, em locais que realmente é uma distribuição predominantemente masculina, tá certo? E o terceiro, que é o que o pessoal mais lembra, né? Muita gente só lembra desse, inclusive. Não só paciente, alguns médicos também têm essa agonia de ver o ultrassom e já ficar, né? Desde a época da minha graduação, gente, que tem tempo, né? Tem 12 anos já. 12 anos que eu já tô fazendo medicina. Existe essa discussão em relação à SOP. Gente, ultrassom sozinho não é síndrome de ovário policístico, ok. Então, o ultrassom, que vai ser qual o padrão? O óvulo, bom, existem os folículos ovarianos, né? Mensalmente eles vão ser recrutados e existe toda uma cascata linda de hormônios para que tudo isso aconteça de forma bem certinha. Então, nessas mulheres existem pulsos centrais de hormônio que fazem com que realmente tudo isso mude, tá? E aí o folículo vai ser selecionado, mas ele não vai amadurecer exatamente como devia, chegar na pontinha e romper para liberar o óvulo. Então, o folículo é a bolinha com líquido dentro e o óvulozinho ali dentro. Esse folículo ele vai amadurecendo, vai ficando grande, ele chega na ponta do ovário, rompe e libera o óvulo para chegar aqui na trompa, ok? Beleza. Então essas mulheres, elas selecionam um folículo, mas ele não vai. Seleciona outro, não vai. Então vão ter vários folículos, geralmente eles se posicionam mais na periferia. Então vão ter vários folículozinhos aqui em volta
identificados no ultrassom, tá? Então, esse é um critério. Então, a gente vai ter mulher com SOP que tem irregularidade menstrual e tem alteração de ultrassom. Outras que não têm irregularidade menstrual, mas tem aumento de hormônio masculino, né? Clinicamente ou laboratorialmente falando, e ultrassom. Outras mulheres que têm o ciclo irregular, mais os sintomas de hiperandrogenismo. Então, gente, é uma grande mistura, tá? O que a gente sabe é que a maioria dessas vai ter realmente a resistência insulínica e ela pode estar manifestando isso ou não ainda, tá? Além disso, um ponto muito importante é que, além desses critérios, a gente precisa afastar outras causas que podem estar desencadeando esses sintomas. Então, a gente precisa investigar alteração de tireoide, a gente precisa investigar aumento de prolactina, alterações de glândulas adrenais, a gente precisa investigar tumores que podem secretar hormônios masculinos aumentados. Então, a gente precisa investigar várias causas endócrinas também que podem dar esse tipo de manifestação, tá certo? Então, afastado outros critérios, afastado outros diagnósticos, 2 critérios de 3, a gente já fecha síndrome de ovários policísticos, tá certo? Muito bem. Então, deixa eu ver a outra pergunta aqui, qual que era. Tive diagnóstico de SOP na adolescência e me curei. Não tive problemas para engravidar e nunca mais tive nada. Outra falou, por que tanta gente com SOP na adolescência? Tiveram outras perguntas também em relação a isso. Então, gente, eu acredito em cura sim, tá? Então, eu acho que a medicina, ela é uma parte do que a gente pode fazer em relação à nossa saúde, mas, de fato, existem milagres, existe cura, eu acredito nisso, tá? Só que também existe diagnóstico errado. Então, eu não posso dizer qual foi o caso dessa pessoa, não consultei, ela mandou mensagem no direct pra mim. Mas existe muito diagnóstico errado durante a adolescência. Então, num período para trás, pensou-se em colocar o seguinte, que para adolescente, como o diagnóstico é mais difícil, você precisava ter os 3 critérios ao invés de só 2. E hoje, isso já caiu. Então, hoje, para adolescente, o diagnóstico de SOP, a gente descarta o ultrassom. Não precisa do ultrassom para fazer esse diagnóstico. A gente precisa dos 2 critérios, que seria irregularidade menstrual ou amenorreia, ausência de menstruação, e o segundo, que é a indicação do hiperandrogenismo, que pode ser tanto clínico quanto diagnóstico laboratorial, tá? E por que isso acontece? Gente, adolescente, a menina acabou de menstruar. Essa menina que acabou de menstruar, ela não tem ainda o eixo dela todo organizadinho, o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Ela não tem isso organizado, tá? Por isso não ser organizado, os hormônios dela ainda não vão estar direitinhos. Então a ovulação pode não acontecer de forma adequada. E aí isso faz o quê? O aspecto do ovário, gente, com vários cistinhos lá. Então as meninas mais novas, muito cuidado antes de fazer esse diagnóstico. Às vezes a gente pensa, mas você tem que pensar como que você vai passar para essa família, porque na hora que você carimba, para você tirar, é muito mais difícil. A gente precisa conversar, orientar para falar, olha, talvez você não tivesse síndrome de ovário policístico, porque na verdade você não tinha isso aqui, ou você tinha só isso daqui. Então, na adolescência, acne é um sintoma comum. Na adolescência, irregularidade do ciclo é um sintoma comum. E a imagem do ultrassom também pode ter assim, simplesmente porque ela não tem o eixo maduro. Então, o ultrassom realmente caiu, porque são 2 coisas. Primeiro, porque existe esse aspecto comum nas adolescentes aí, até o 3º ano pós-menstruação, que realmente pode ter esse aspecto micropolicístico. Segundo, que essas adolescentes, elas não tiveram vida sexual ainda. Ou pelo menos é o que a gente espera, né? Então essas adolescentes, elas vão fazer um ultrassom pélvico, que a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar os ovários, não visualiza tão bem, acaba sendo mais difícil, apesar das máquinas boas. Então, a limitação do transvaginal, então de fato a gente vai considerar os 2 critérios, como eu falei, e ainda assim eu peço muita atenção na hora de você passar esse diagnóstico. Explique tudo, explique para a paciente para que realmente ela saia dali tranquila, porque a primeira coisa que ela vai fazer é jogar no Google e ela vai achar lá sobre infertilidade, e ela vai achar que ela não vai conseguir engravidar. E aí um dos perigos que a gente tem frequente no consultório é assim, a menina usa pílula oral, porque ovário policístico, né? As pessoas acham que obrigatoriamente tem que ser a pílula oral para usar, que é um método que a gente sabe que tem muita falha, então muita gente esquece. Realmente, o índice de falha em vida real é muito alto, muita gravidez indesejada. Então, você está passando por uma adolescente,
bloqueando a variação hormonal dela e ainda usando um método que tem chance de ter falha, e aí ela esquece a pílula e ela pensa assim, eu tenho ovário policístico, eu não vou engravidar não. Aí vai e deixa. Como ela tem ovário policístico, ela tem o ciclo irregular mais longo, então a menstruação dela atrasou, ela nem sabe, porque ela tá achando que é o ovário policístico. Aí chega lá com a gestação, já ali com um pouquinho mais de tempo, né, de idade gestacional. Então, gente, muito cuidado, nem todas as mulheres vão ter infertilidade. E aí, é muito comum o adolescente associar o diagnóstico de SOP à infertilidade, usar um método que tem chance de falha, usar mal usado, se esqueceu, não cuidar, para usar um outro método junto, ou uma camisinha, ou até uma pílula no dia seguinte, e aí aparecer grávida depois, e aí realmente é aquele caos, né? Muito bem, outra pergunta aqui. De onde vem a SOP e como surge esse problema? Olha, a gente sabe que a SOP é uma doença multifatorial. Então, o que é uma doença multifatorial? Existem vários genes, então existe a questão genética, existem vários genes associados ao desenvolvimento dessa síndrome, tá? Só que a expressão desses genes vai estar ligado ao que a gente vai ter de exposição ambiental. Então, eu estou dizendo para você que estresse, sedentarismo, alimentação ruim, muito carboidrato, muita alimentação industrializada, podem impactar nos genes que você vai estar expressando e isso fazer com que você desenvolva uma doença. Então, olha só a importância, né, realmente da forma que a gente vive. E não só a forma que a gente vive, como eu falei pra vocês, o que aconteceu já na nossa vida intraútero. Então a gente estava lá dentro, não tinha respirado o arzinho, mas já estava tendo um impacto ali realmente da vivência, né? Do que a mãe estava passando, do que estava acontecendo ali, impactando a expressão gênica. Então realmente são várias questões que podem influenciar, tá? Outra questão mais discutida recentemente é a questão do intestino, tá? Então parece que o intestino é realmente o órgão assim envolvido em doenças autoimunes, em várias descompensações, microbiota vaginal e na SOP não está sendo diferente. Então alterações de desbiose intestinal também impactadas por alimentos industrializados, enfim, por várias questões, essa desbiose intestinal faria com que o intestino ficasse uma peneirinha, né? Então ele não conseguiria filtrar exatamente, ele aumentaria o grau de absorção. E esse intestino, nessa conformação, pode estar associado à resistência insulínica. Então existe realmente, existem outros tratamentos, né, mais recentes, visando estabelecer ali a flora intestinal para justamente melhorar o quadro de SOP, gente. Então, olha aí como é que é uma questão realmente multifatorial, tá? A gente sabe que o pulso de GnRH, o pulso, né, de liberação de hormônio central em mulheres com SOP, ele ocorre de forma diferente, tá? Isso impacta em como que o LH vai chegar no ovário, então o ovário vai ser estimulado de forma diferente, ele não vai ter a ovulação da forma que aconteceria. A presença desses folículos ali também mudam a programação ali do ovário e ele passa a produzir mais hormônios masculinos relacionados a isso. Existe um microambiente de resistência insulínica no ovário, digamos assim, que realmente faz essa mudança toda e todo esse impacto na nossa vida, tá certo? Muito bem. Próximo aqui. Como são as mulheres com SOP? É o que eu falei da misturinha. Na consulta eu costumo falar assim, que é um saco com um monte de mulher, uma diferente da outra, e que alguém tem a pretensão de achar que vai tratar igual com uma pílulazinha. Então, gente, tem mulher magra, tem mulher com sobrepeso, tem mulher que tem aumento de pelo, tem mulher que tem acne, tá? Gente, tem solução para tudo isso, tá? Não precisa entrar em desespero, tem solução. Inclusive, você realmente tendo uma conduta mais de longo prazo, você consegue impactar na forma que o seu ovário funciona, não ter as complicações que eu citei anteriormente, sistêmicas, e não ter complicações relacionadas à infertilidade, ok? Então, essas mulheres vão ter, né, alterações de hormônio masculino, que é como eu falei, relacionadas a pelo, acne. Então, esse é o quadro aí geral relacionado à SOP, tá? Pode ter SOP com ovário normal no ultrassom? Eu recebi 2 perguntas falando disso. Você vê que foi um monte de pergunta de tudo e do ultrassom normal foram só 2. Porque realmente o que a gente vê é o oposto. É um monte de gente com ultrassom alterado achando que tem SOP e às vezes não tem.
Pode ter, gente? Pode, tá? Então lembra que são 3 critérios e a gente precisa de 2. Então ultrassom não é obrigatório, tá? Pode ter sim SOP com o ovário normal. Não é tão comum, mas pode acontecer, tá? Tem como falar sobre o tratamento da SOP? Então, eu vou começar falando do tratamento clássico, tá? Então, o que é o tratamento clássico, que é o que eu chamo de tratamento tapa-buraco? Vou contar uma história pra vocês. Bom, eu falei já que eu tenho SOP, né? Eu tenho esse diagnóstico já desde a adolescência. Eu tive um diagnóstico na adolescência, realmente ciclos longos, muito pelo, muita acne, muito tudo, fechava todos os critérios, inclusive laboratoriais, e apesar de não ter sobrepeso na época, eu tinha resistência insulínica. Então tinha insulina aumentada, tinha os hormônios tudo alterado, e não tinha doença de tireoide, não tinha nada. Algumas pessoas até, eu já recebi mensagem falando isso da tireoide, né? Porque eu tenho a tireoide maiorzinha, inclusive eu consigo ver esse gordinho aqui, né? Vocês conseguem ver? Então eu recebo de vez em quando, você já investigou? Não, gente, a minha tireoide é grande, mas não tem nada, não tem doença autoimune, não tem alteração, não tem cisto, não tem nada, tá? É só o tamanho mesmo da tireoide. Então na época ficou-se, né, com essa, será que tem alguma... Não, era só SOP mesmo, tá? E na época, minha família não tem médicos, né? Eu fui a primeira da minha família. E aí minha mãe me levou pra consultar, bem novinha, de ano 35. Então, desde nova, logo no início da adolescência, não tinha atividade sexual, estava longe de ter ainda, iniciei o uso do contraceptivo oral, tá? Não é que eu abomino o contraceptivo oral, não, gente. Tem casos em que realmente ele vai ser bem empregado, mas eu acho que a gente tem que avaliar muito bem. E na maioria que você vai dar o oral, você precisa fazer as outras orientações. Porque senão, o anticoncepcional oral combinado, ele vai mascarar o que está acontecendo. Então, ele pode, se você usa um anticoncepcional oral combinado, então o que é isso? É estrógeno e progestágeno junto, geralmente um progestágeno com ação antiandrogênica, então a gente tem aí os principais representantes, que é a ciproterona e a drosperinona. Então, todos os anticoncepcionais que têm essa formulação, eles vão ter aí uma ação contra o hormônio masculino, então eles vão estar melhorando a acne, melhorando o pelo, regula o ciclo, mas a resistência insulínica pode continuar lá, as alterações metabólicas podem continuar lá e a mulher não está percebendo nem nada disso, vai pagar o preço no longo prazo com as complicações, vai pagar o preço quando quiser parar de tomar o método, né, para engravidar, e aí não alterou os hábitos de vida, não mudou nada, e aí o que vai acontecer? Dificuldade para engravidar, tá? Então, bom, os principais tratamentos eram o anticoncepcional oral, tratamentos sintomáticos para a questão de acne e pelo, né? E a metformina, que é o hipoglicemia antioral, realmente ele tem uma ação ali sensibilizando a resposta insulínica, com várias, inclusive melhorando taxa ovulatória para quem realmente está tentando engravidar, mas mesmo para quem não está tentando engravidar, é um medicamento que pode ser associado ao uso do anticoncepcional para melhorar essa questão metabólica das mulheres. Então, durante muito tempo só se pensava nisso, entendeu? Só que o que a gente tem hoje é realmente questionar. As mulheres estão querendo usar outros métodos, as mulheres não estão querendo usar anticoncepcionais em dose alta, elas querem em dose mais baixa. Então a gente tem aí no mercado alguns disponíveis de dose baixa com drosperinona que podem ter essa ação. Algumas mulheres têm contraindicação ao hormônio, então elas não podem usar hormônio ou porque enjoa muito, ou porque tem enxaqueca com ara, ou fuma, enfim, tem alguma contraindicação ao estrogênio, como é que ela vai fazer? Né? E tem mulher que esquece. A mulher esquece de tomar, não fala nada porque ela acha que o fato dela ser SOP carimba que ela obrigatoriamente tem que usar o anticoncepcional oral, tá? Então eu falei dessas medicações e esse era o tratamento clássico, né? A abordagem mais moderna que a gente tem é, uma vez que teve o diagnóstico de SOP, você explicar à mulher o que isso significa para a vida dela. Então, como essa é uma síndrome, em alguns momentos ela pode manifestar, em outros momentos ela pode não manifestar. Mas ela precisa ter na cabeça que ela tem esse risco por ter a síndrome. Então, ela precisa ajustar os comportamentos dela em relação à alimentação. Então, a gente fala muito de doce, né? Quando fala de carboidrato, eu não sou muito de doce, não. Carboidrato, para mim, o difícil é o pão, macarrão, essas coisas assim, tá? Então, carboidratos industrializados, eu vou fazer uma outra live aqui com a Tatiana Magre, nutricionista,
Tô pensando aqui também que eu vou fazer outra live falando da parte dermatológica, acho que é bom a gente fazer, vou chamar a Adriana Isaac para falar, que é minha dermato. Vamos falar de suplementação também, que são as outras possibilidades. A gente tem várias reposições aí, gente, tanto para a parte de desbiose, tem minoxidil, tem vários, metilfolato, tem várias coisas novas surgindo aí que a gente pode estar repondo nessas mulheres para realmente ter um impacto bom, tá? Então a ideia realmente é pensar no longo prazo. Essa mulher precisa saber, gente, talvez ela vai engravidar, ela vai impactar o que o filho dela vai sentir se ela não se cuidar. Então você precisa saber, se você tem SOP, que você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa mudar seu estilo de vida. Eu tô fazendo essa live, tá sendo bom pra mim, porque tá me lembrando o seguinte, eu tô cuidando da minha alimentação, tô cuidando da minha pele, tô sem hormônio, mas não tô fazendo exercício. Então eu realmente tenho que, puxar minha orelha aqui nessa live pra eu voltar a fazer exercício. Então, probióticos, né? Dieta, exercício físico, redução de estresse. Difícil, né? Mas é possível, tá? Então, tem muitas mulheres aqui com a gente, com a nossa equipe, que tem SOP como eu, não utilizam hormônios, conseguem um controle bom, não ter sobrepeso, controlar a resistência insulínica. Hoje não uso mais metformina, tá? Então, realmente é possível, tá bom, gente? E o tempo tá correndo aqui, hein? Tem o SOP, meu único método possível é o anticoncepcional oral? Então, não é, tá? O anticoncepcional oral, ele tem a vantagem de melhorar de forma indireta alguns sintomas da SOP, como eu falei, como pele e acne, mas existem outras opções, tá? O perigo é, quando a gente usa anticoncepcional que tenha só progesterona sozinha, tá? Então, métodos que tem só progestágeno, a gente tem que ter cuidado, porque eles podem aumentar a oleosidade da pele. Então, quem tem tendência pode acabar desenvolvendo acne, tá? Então, o Mirena a gente costuma evitar em quem tem SOP, mas agora teve o Kailina, teve trabalho que não mostrou diferença em relação à oleosidade e acne, teve alguns posicionamentos aí de experiência clínica que de fato ele tem menos efeitos colaterais. Então aqui no Brasil ainda não sabemos, tá? Vamos acompanhar, mas talvez seja uma opção, porque às vezes a mulher tem SOP, não pode usar estrogênio, mas quando menstrua sangra muito. Então se a mulher sangra muito, vai colocar um DIU de cobre, DIU de prata, não vai conseguir, né? Então talvez o Kailina venha aí para esse perfil de paciente, mas habitualmente o que a gente faz? Mulheres que não querem usar hormônio, que não podem usar, a gente faz uso dos métodos de longa ação. Habitualmente, DIU de cobre e prata estão sendo os mais procurados por essas mulheres com SOP, tá certo? Tenho muita náusea com anticoncepcional oral, mas tenho SOP. E agora? Gente, tem mulheres que têm enjoo tomando anticoncepcional. Esse enjoo tem a ver com a ingestão do hormônio, tá? Então, às vezes, você pode fazer uso de uma medicação contraceptiva, como, por exemplo, um anel vaginal. Então, precisa usar obrigatoriamente método de longa ação? Não. Você pode usar um anel, por exemplo, vaginal, que aí você ainda vai ter o benefício ali de controle do ciclo, mas não vai ter o enjoo pela ingestão do hormônio, né? Então, tem outras opções. Ou você pode simplesmente migrar para um que não tem hormônio realmente, tá? E fazer outros tratamentos para a parte sintomática. Gente, esse aqui, Tenho SOP, tive TEP, que é tromboembolismo pulmonar, tenho sobrepeso, queda de cabelo e pelos no rosto. O que eu preciso fazer? Gente, essa mulher, ela precisa de uma consulta realmente com um médico que vá sentar, conversar com ela e explicar tudo direitinho. Porque se ela teve trombose, ela não pode usar estrogênio. Então, todas as pílulas que têm ação contra o hormônio masculino, ela já não vai conseguir usar, tá? Então, ela falou aqui, tenho sobrepeso, queda de cabelo. Ela vai precisar, possivelmente, ela não falou aqui se ela usaria para evitar a gestação, mas assim, ela vai precisar de um contraceptivo que não impacte nisso, então ela vai precisar de alguma coisa sem estrogênio e possivelmente ela vai usar algum método não hormonal. Ela vai precisar de uma consulta com a dermato, então a ginecologista, eu costumo começar sim medicação oral e tópica para pacientes que têm sintoma de pelos aumentados, a gente usa muito espironolactona, né? Só que se a mulher realmente tem todo esse quadro, ela vai precisar de uma equipe, então ela vai precisar de uma nutricionista, porque ela precisa perder peso para mudar, tá? Muda muito esses sintomas se você tem sobrepeso, então precisa perder peso, precisa de uma nutricionista boa, que vai te acompanhar, que vai te ajudar. É difícil seguir dieta, então tem que mudar a dieta. Tá ruim, não tô conseguindo seguir, então é porque essa dieta não tá boa para você. Você precisa de alguém que consiga realmente
entrar na sua realidade e te ajudar a executar o que você precisa. Bom, precisa perder peso, precisa de uma dermato para ajudar, porque em casos mais profundos, realmente, só o gineco talvez não vá ser suficiente com a medicação. O dermato estuda mais a parte estética, facial, né, e acne, pelo, então... E existem os tratamentos a laser também, tá? Eu acho, inclusive, que teve uma outra pergunta aqui sobre isso. Se eu não conseguir terminar todas as perguntas, eu vou ter que fazer outra live pra responder, gente. Vamos lá, vai dar certo. Qual o tratamento para quem não quer hormônio? Então, eu já comentei aqui sobre isso, né? Acabei respondendo antes. Quais são os exames para diagnóstico de fato? As pessoas fixam muito em exame. O que é o mais importante para um diagnóstico, gente? É uma consulta boa. É uma consulta que você tem a chance de conversar, tirar suas dúvidas. Dá para fazer isso em 15 minutos? Ainda trocar de roupa, examinar, colher preventivo? Difícil, tá? Então, o diagnóstico precisa de uma conversa com tempo. Então, precisa conversar do ciclo, conversar dos padrões, pedir para anotar, fazer o registro direitinho do ciclo. Então, é uma boa consulta, tá? Você vê que nos critérios que eu falei anteriormente para o diagnóstico, o destaque é para um exame, que é o exame de imagem, que é o ultrassom transvaginal, preferencialmente, né, para mulheres que conseguem fazer o transvaginal. Se a mulher é virgem, não vai fazer. Se a mulher é adolescente, não precisa fazer, porque esse exame não é levado em consideração. Com relação aos exames laboratoriais para evidenciar o aumento de hormônio masculino, tem muitos questionamentos em relação a isso, tá? Porque a gente tem vários problemas em relação à dosagem de testosterona. Então, existem discussões em relação ao nível de dosagem normal. Dosagem de LH também caiu isso aí. Então, gente, pode dosar esse HBG, pode dosar testosterona, a gente habitualmente lida, mas acaba que o exame laboratorial de sangue, ele serve mais para afastar outras coisas. Então, a gente vai pedir o SDE, vai pedir hormônio tiroidiano, vai pedir prolactina, com o intuito principalmente de afastar outras causas, tá bom? Mas o principal... Pergunta, qual exame eu faço para saber se eu tenho, qual exame... Gente, você precisa de uma consulta, você precisa entender tudo da síndrome para realmente chegar nisso aí, tá? Então, vamos lá, tem mais uma folhinha de pergunta. Precisa de tratamento para engravidar? Depende, tá? Então, tem mulheres com SOP que realmente não ovulam, que têm um ciclo longo e realmente não ovulam. Essas mulheres, elas vão estar se beneficiando aí de perda de peso, metformina, pode retomar a ovulação. A gente sabe que só a perda de peso já pode retomar o ciclo dessa mulher, tá? Mas em alguns casos, mulheres inclusive que não têm sobrepeso, mulheres magras com SOP, podem ter essa ausência de ovulação e precisarem de medicações específicas para isso. Medicações para indução de ovulação, que é usado o citrato de clomifeno, tem outras medicações que podem ser usadas também para isso, tá? Agora, precisa de tratamento obrigatoriamente para engravidar? Não. Então, olha só, eu já falei eu uso muito esse exemplo, que eu sou gineco, mas o motivo de eu estudar SOP há muito tempo é porque eu tenho esse diagnóstico. Então, veja bem, minha SOP está compensada. Se você olhar meus exames, você não faz diagnóstico agora, porque realmente não vai ter nem sinal, nem no ovário, nem laboratorial, nem alteração insulínica, nem glicose. Pronto, estava menstruando todo mês, já sabia, porque usava o DIU de cobre antes. Tirei e já estava ali com o ciclo direitinho. Então, no primeiro mês que a gente liberou no período fértil, eu acabei engravidando mesmo, tá? Então, mas eu tenho SOP, posso demorar para engravidar? Pode, mas também um casal que não tem nada, que a mulher não tem SOP, que o marido não tem problema, pode demorar aí 1 ano para engravidar. Então, muita calma. Eu não tô dizendo que se você tem SOP e se cuida, obrigatoriamente você vai engravidar no primeiro mês, mas existe essa possibilidade sim, tá? Como pode demorar, como pode acontecer de você precisar de ajuda de um profissional da reprodução, tá? Gente, se você não quer engravidar agora, você tem que se cuidar já, entendeu? Você já tem que organizar a sua vida. Se depois você muda de ideia e quer engravidar, você já tá com tudo certinho. E independente, para algumas mulheres, a gravidez não é o foco, complicações no futuro, gente. Você precisa realmente ajustar esses hábitos de vida. Fora o Diane 35, existe outro anticoncepcional que ajude no tratamento da SOP? Anticoncepcional não ajuda no tratamento da SOP. Anticoncepcional é sintomático. Então, o anticoncepcional, ele regulariza o ciclo,
Se você depois faz um ultrassom, depois de um tempo, você não vê mais cisto lá. Muita gente fica com essa agonia dos cistos. Gente, os cistinhos no ovário, coitado deles. Eles são uma consequência. Eles não são a meta. Eles não são o motivo da gente querer tratar, tá? Então, você melhora o ovário, tá? Mas a ideia central não é essa. Você precisa realmente tratar o todo, tratar a síndrome metabólica e a resistência insulínica. Considerando que ela perguntou, vou só reformular a pergunta, existem outros anticoncepcionais, além do Diane 35, que podem melhorar a parte sintomática também da SOP? Então, se você decidiu que vai usar anticoncepcional oral como método contraceptivo, a gente pode sim escolher combinações que vão melhorar os sintomas. Existem várias opções, tá? Existe a opção com 20 microgramas, existe a opção com 30 e com 35. Então, ele não é a única opção, ele é uma das opções. Existem as formulações com drosperinona. Então, existem vários nomes, então existem várias empresas formulando. Então, a gente tem com o nome de Elane, com o nome de Yumi, com o nome Yasmin, Selene, Tez. Então, são vários, tá? São vários nomes, porque são várias indústrias que produzem, tá? Mas o foco seria ciproterona e drosperinona como progestágeno contido nessa pílula para realmente estar tendo essa ação antiandrogênica, diminuindo pelo e acne. Tá bom? Tenho amenorreia há 2 anos, já comentei, né, sobre isso. A síndrome pode acabar? Passei 15 anos com esse diagnóstico e agora nas ecografias não aparece mais nada. Então pode ser porque você está usando anticoncepcional, pode ser porque você tratou como eu e está tranquila, ou pode ser que seu diagnóstico estava errado. Você falou aqui que passei 15 anos, pela foto, você é nova, então há 15 anos você possivelmente estava aí no período pouco depois da menstruação. Então pudesse ser que o diagnóstico não estivesse certo, tá? Qual a relação dos pelos no corpo e ovário policístico? Então existe o aumento de produção de hormônio masculino pelo ovário e existe a redução da proteína que carrega esses hormônios, deixando a fração livre maior também, tá? Então a gente vai ter um ambiente maior e aí manifestando realmente esses sintomas e a distribuição de pelos de forma que seria a característica mais masculina. Existe alguma forma de reduzir os pelos sem o laser? Existe, tá? Então, desculpa. Os anticoncepcionais que têm ação antiandrogênica, eles têm essa função. A gente pode estar fazendo sem anticoncepcional, a gente pode estar fazendo a ciproterona sozinha também em alguns casos. Não é tão comum fazer isso, mas é possível fazer, tá? Existe a espironolactona, que é um antihipertensivo que também tem ação antiandrogênica. Então a gente pode estar usando a espironolactona em associação até almirena ou alcalina para segurar esses sintomas em alguns casos. Se a mulher sangra muito, não pode usar um de cobre, um de prata. Então, existem várias combinações possíveis. Existem as medicações tópicas, que geralmente o dermato é que faz essa parte, tá? O oral, o gineco passa. O dermato passa oral e tópico também. Alguns ginecos passam tópico também. Então, depende mais do profissional do que da especialidade. A única forma de regular o ciclo é o anticoncepcional oral? Não. Então, o anticoncepcional oral, ele regula o ciclo na marra. Se você arruma seu metabolismo, você consegue regularizar seu ciclo, sim, voltar a ovular e menstruar direitinho, tá? Ou pelo menos não ter um ciclo tão longo. Quem tem SOP pode usar DIU? Pode. Quem tem SOP pode usar DIU, repetindo, pode usar o DIU de cobre, pode usar o DIU de prata, pode usar o DIU de hormônio também, lembrando que o DIU de hormônio pode aumentar a oleosidade da pele, então vamos com cuidado. Se você optar por um DIU hormonal de progestágeno, talvez valha a pena começar uma medicação aí para acne no início. Geralmente nesses 3 meses aí a gente usa espironolactona para segurar esse sintoma, depois estabiliza. Quem toma remédio para tratar e já está sem cistos há um bom tempo, pode parar o remédio? O foco do tratamento não é interromper os cistos do ovário. Então, depende. Se você está usando anticoncepcional oral só, não está fazendo mais nada, seu ovário está quietinho porque você está usando o remédio. Quando você para o anticoncepcional oral, possivelmente seu ciclo vai voltar a ter o padrão anterior de SOP e seus ovários voltem a ter o cisto. Então, o foco realmente é você fazer um controle mais na origem do problema. Qual especialidade é melhor para cuidar? Gineco-endócrino? Depende, tá? Depende. Geralmente o diagnóstico acaba sendo feito pelo ginecologista, principalmente em mulheres jovens,
mulheres adultas ali, enfim, faixa de 30 anos, no acompanhamento ginecológico acaba fazendo. Tem situações que o endócrino acaba fazendo, porque a queixa do motivo de procurar consulta era emagrecimento, era alguma questão em relação a isso do sobrepeso. Então, o endócrino vai estar fazendo essa investigação e às vezes manda para um gineco também para ajudar. Então, gente, depende, tá? Tem gineco que cuida de SOP e vê tudo, tem endócrino que cuida e vê tudo, e você vai precisar ir no gineco só para fazer a parte preventiva. Então depende muito. Agora, se a pessoa tem sobrepeso, obesidade, tá com uma resistência insulínica muito descompensada, às vezes a gente já começa a medicação e consegue resolver tudo, mas em alguns casos a gente precisa pedir ajuda. Então a gente não precisa querer abraçar o mundo. Então é importante ter outros profissionais também. Então, em alguns casos eu peço sim ajuda para endócrino, na maioria eu mesmo faço, mas em alguns casos eu peço ajuda sim, tá? Principalmente se é um caso com mais comorbidades e outras questões, já com manifestação de complicação, tá? E aqui não tá na pergunta, mas o dermato também faz esse diagnóstico, gente. O dermato também faz esse diagnóstico. Em alguns casos o dermato, inclusive, começa anticoncepcional. E se a pessoa é médica, ela estuda, ela pode ter a capacidade de fazer isso sim, tá? Não precisa falar, mas o dermato, prescrever anticoncepcional, tem gineco que acha um absurdo. Gente, não. Às vezes a mulher não tem indicação de consultar com um gineco nenhuma. Não tem indicação ainda de fazer rotina de prevenção? Não tem. Ou, enfim, não tem, ou tá com a rotina em dia, vai no dermato. Se o dermato estuda, é médico, tem consciência, ele pode fazer isso sim, tá? Ele não pode fazer se ele não souber e não estudar sobre isso, mas eu não vejo problema nenhum em relação a isso, tá? Só alimentação e melhora de qualidade da vida pode resolver? Pode sim, tá? Como tratar a acne? Então existem as medicações tópicas, existem as medicações orais. Geralmente a gente acaba tendo que usar uns ácidos um pouco mais fortes. Acho até que eu vou fazer uma live mostrando os produtos que eu uso, né? Lógico que eu também estou com um filtro aqui, né, gente? Então eu tô sem acne, mas eu estou usando um filtro, né? Geralmente eu apareço de filtro aqui no Instagram. Mas realmente minha pele tá muito boa, eu fiz um acompanhamento bem legal. Fiz, inclusive, tratamentos para cicatriz de acne, porque eu tive muita acne na adolescência. A gente vai estar falando isso aí na live, tá? A Adriana, mandei mensagem para ela aceitou. Não detalhei direito como que a gente vai fazer, mas a gente vai estar fazendo esses próximos dias aí a live sobre tratamento da acne, tá? Pode usar o Mirena, respondi já, né? E aí talvez o Kailina seja uma opção, usar uma espironolactona associada. Será que ainda dá para engravidar com SOP? Tenho 34 anos. Eu tive minha filha com 34 também, tá? Olha, dá pra engravidar, só que você vai precisar de uma avaliação direitinho, porque você precisa saber como é que tá essa questão do SOP. Eu aconselho, inclusive, que você faça a avaliação pra você ver o que você pode ajustar da sua rotina de vida pra não impactar, né? No seu filho, na sua filha, na questão mesmo desse impacto intraútero, né? Dessa programação metabólica. A Tati fala muito sobre isso, a Tati nutricionista, né, fala muito sobre programação metabólica. Então, assim, você tem que procurar ajuda. Agora, você tem 34 anos de SOP, já tá preocupada, talvez eu não consiga engravidar, muita calma, gente. Às vezes o seu ciclo tá regular e você tá ovulando, tá? Às vezes o seu ciclo não está regular, você faz pequenos ajustes e você consegue essa mudança em poucos meses. E pode ser que você esteja num grupo de precisar de ajuda e que faça esse tratamento e realmente a indução de ovulação, tá? Então, vamos com calma, gente. Não vamos sentir que o diagnóstico de SOP também bota a gente numa cruz, tá? Então, a gente precisa entender o peso desse diagnóstico para tratar e evitar as complicações, mas a gente também não precisa estar numa cruz, ok? Parei o anticoncepcional e a acne veio com tudo e o ciclo ficou irregular. Coloquei o DIU de cobre e não quero mais hormônios. Então a pessoa fez um relato, né? Não é uma pergunta. Existem alguns trabalhos aí falando também sobre o DIU de cobre. Ele não regula a menstruação, você vai menstruar de acordo com o seu próprio organismo, mas parece que o DIU de cobre ele dá uma reação no endométrio que inclusive impediria esse comprometimento da hiperplasia adrenal. Da hiperplasia endometrial. Então, o endométrio, apesar de espessado, com a presença ali do DIU de cobre, ele evitaria chegar nesse nível de hiperplasia endometrial e diminuindo a taxa de câncer de endométrio, que eu falei que é 6 vezes maior na gente que tem ovário policístico, tá? Quais condutas alimentares são eficientes na prevenção de SOP, né? Tratamento, manifestação da síndrome.
Então, gente, é basicamente... Vou falar resumido, tá? A nutricionista vai detalhar isso aí melhor pra vocês. Mas é basicamente a redução dos carboidratos, né? Principalmente aquele carboidrato industrializado, mas é doce, pão, bolo, macarrão. Com relação à suplementação, a gente fala do metilfolato, tem trabalhos falando aí do milvinusitol, tendo também essa ação para sensibilização da resposta insulínica. Tem os probióticos que a gente pode estar fazendo de forma manipulada, mas da alimentação seria basicamente os carboidratos, mas eu vou pedir para Tatiana Magni na live comigo detalhar isso daí. Tem como reverter essa síndrome a longo prazo? É o que eu mais estou batendo aqui nessa tecla, né? Realmente a nossa ideia é essa, é reverter a síndrome e ficar realmente zerado, tranquilo. E a última pergunta, o que devo fazer ao receber esse diagnóstico? Meninas, se você tem SOP, respira, tá? É uma doença muito frequente, então muitas mulheres têm SOP. O que você precisa fazer agora que você tem esse diagnóstico? Você precisa entender que ela é uma síndrome, apesar de no nome ter só o ovário, não é só o ovário que tá aí. Na verdade, o ovário é uma pontinha dele, tá? Não se preocupe tanto com os cistos no ovário, se preocupe com a resistência insulínica, que mesmo se você é magra e não tem sobrepeso, você pode ter sim manifestações de resistência insulínica e síndrome metabólica. Então você precisa tentar controlar o estresse da sua vida, precisa ajustar a sua alimentação, então você não vai se comportar como se você fosse diabética, mas você precisa saber que existe um grau de intolerância à glicose, que ele pode ainda não ter se manifestado, mas a longo prazo ele pode se manifestar. Então você precisa cuidar disso. Você precisa segurar para depois, lá na frente, você não precisar parar de comer 100%. Então você precisa se cuidar. Exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Eu li uns trabalhos... Eu não gosto de musculação, gente. Eu tenho muita dificuldade de fazer exercício, muita dificuldade. Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de meditar, mas muito bem. Então tem sim trabalhos mostrando que exercícios isométricos também funcionam para SOP, não precisa ser só exercício aeróbico, tá? Talvez o exercício tenha que ser mais frequente, 5 vezes na semana. Não precisa de muito tempo fazendo exercício, mas você precisa se mexer, você precisa se mover. Então eu vou achar, eu não sei onde eu enfiei esse, ontem eu procurei, mas não consegui achar esse artigo da yoga, mas eu gostei muito quando eu li esse artigo, porque eu realmente não gosto de musculação. Mas se você gosta de musculação, vá fazer musculação. Se você gosta de outra atividade, procure a atividade que você gosta para também gerar um bem-estar. Mas se você não gosta de nada, gente, você vai ter que fazer alguma coisa, porque realmente a longo prazo isso pode impactar. Então se você tem SOP, não se desespere em relação à infertilidade. Pelo contrário, pense em achar um método que seja realmente eficaz para evitar a gestação. Porque como você tem SOP, você pode achar que vai ter dificuldade, vacilar no uso do método e acabar tendo uma gravidez indesejada, que o impacto realmente é muito grande. Procure um profissional na sua cidade que realmente esteja atualizado, que tenha paciência para explicar. Isso muda muito a maneira que você vai desenvolver na sua cabeça esse diagnóstico, o grau de ansiedade que você vai ter em relação a isso. Gente, tem muita coisa disponível, tá? Então, a gente fez um parênteses na programação para falar de SOP. Teve alguns stories que eu respondi alguma coisa que eu tinha e as pessoas começaram a me perguntar e realmente eu resolvi fazer. Vou fazer outras lives, ainda não sei quando, mas vou tentar por esses dias. Botei aqui, ó. A menina comentou aqui agora, ó. Tenho 20 anos, descobri que tenho SOP na semana passada, fiquei morrendo de medo de não poder engravidar. Se você chegou agora no final nessa live, assiste desde o início para você entender o que eu tô falando, tá? Inclusive, a gente pode marcar uma live também para falar dessa parte de reprodução humana, né? E tratamentos para engravidar voltados para SOP. Então, eu fiz esse parênteses. Vamos falar de SOP por esses dias. Vou trazer profissionais capacitados, profissionais tops também que estudam bastante ovário policístico. Eu espero conseguir responder todas as perguntas. Eu espero... Bom, teve muito mais perguntas que isso, mas algumas eram parecidas, né? Então eu juntei. Eu espero ter sido útil para você. Eu espero ter trazido um pouco de alívio para quem tem esse diagnóstico. Talvez algumas pessoas vão se questionar se realmente tem esse diagnóstico ou não. Então, faça sua rotina ginecológica, faça seu acompanhamento. E é isso, gente. Agora eu vou atender. Cheguei mais cedo para fazer essa live, consegui.
E é isso. Se ainda tem alguma pergunta que eu não respondi, pode deixar, pode mandar no direct, pode mandar no stories, pode escrever aqui embaixo, que eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Tchau, tchau e até!